A 6 pés abaixo da sua fundação, neste exato momento, o ar encontra-se confinado a 55 F. Isso nunca muda. Verão ou inverno, essa temperatura se mantém constante. Os antigos persas usavam essa física para armazenar gelo durante verões de 120°C. Os romanos resfriavam suas vilas da mesma maneira. Os alemães modernos constroem esses sistemas legalmente por uns 300 Heulis em materiais. No final deste vídeo, você descobrirá exatamente por que essa tecnologia foi apagada dos códigos de construção americanos e como você mesmo pode fazer isso. A terra sob cada casa nos Estados Unidos opera como uma bateria térmica infinita. Isso não é teoria. É física medida e documentada por laboratórios e instituições de pesquisa em todo o mundo. No Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, cientistas monitoram as temperaturas do solo há décadas. Suas descobertas são notáveis. Abaixo de 6 a 10 pés, o solo mantém uma temperatura igual à temperatura média anual do ar daquela região, mais 1 a 2 dias. Em Chicago, isso significa 55 graus o ano todo. Em Atlanta, 60 graus. Em Denver, 52 graus. Em Phoenix, 63. Em Minneapolis, 52 graus. A superfície acima pode variar de 20 graus a 105. E essa temperatura subterrânea mal muda um único grau ao longo de todo o ano. O motivo se resume à massa térmica. O solo pesa entre 100 e 125 libras por pé cúbico. Mover essa massa em apenas primeiros requer de 20 a 30 unidades térmicas britânicas por pé cúbico. A Terra absorve o calor do verão tão lentamente que, quando o calor penetra 6 pés de profundidade, a estação já mudou. O solo atua como um amortecedor, armazenando e liberando calor com um atraso de 6 a 8 semanas em relação às condições da superfície. Esse atraso térmico é a razão pela qual os porões de raízes mantiveram os vegetais frescos por séculos e por que as adegas de vinho mantêm temperaturas de armazenamento perfeitas sem eletricidade. Agora, aqui está o número que muda tudo. Os engenheiros medem a eficiência de resfriamento usando o coeficiente de desempenho. Sua unidade de ar-condicionado no quintal atinge um coeficiente de desempenho entre 2,5 e 3,5. Isso significa que para cada unidade de eletricidade consumida, você obtém de 2,5 a 3,5 unidades de resfriamento em troca. Labirintos térmicos medidos em 47 instalações em todo o mundo alcançam um coeficiente de desempenho médio de 28,7. A única eletricidade necessária é a de um pequeno ventilador, empurrando o ar através de tubos enterrados. 28 contra 3. Essa diferença representa bilhões de dólares que a indústria de HVAC perderia se esse conhecimento se espalhasse. Mas aqui está o que torna isso verdadeiramente notável. Nós não descobrimos essa física. Nós a esquecemos. Há 2.400 anos, no que hoje é o centro do Irã, engenheiros construíram estruturas chamadas yakhchal. A palavra se traduz simplesmente como poço de gelo. Mas não eram buracos primitivos no chão. Eram instalações de resfriamento projetadas com precisão que ainda estão de pé hoje. Na cidade de Yazd, você pode caminhar dentro de câmaras abobadadas, que se erguem a 60 pés de altura, com paredes de 6 pés de espessura na base. Essas paredes eram feitas de um material chamado saruj, uma mistura de areia, argila, cal, pelo de cabra e claras de ovo que alcançava valores de isolamento superiores às modernas mantas de fibra de vidro. Os yakhchal se conectavam a redes de túneis subterrâneos chamados qanats, que se estendiam por quilômetros até montanhas distantes. Esses túneis, originalmente construídos para transportar água, serviam a um duplo propósito. O ar que passava por quilômetros de passagens subterrâneas emergia a 50 a 55 F, independentemente do calor do deserto acima. Esse ar resfriado fluía para as câmaras do yakhchal. Equipes arqueológicas com modernos equipamentos de monitoramento de temperatura documentaram interiores de yakhchal
mantendo de 25 a 30 de quilagros F durante verões que ultrapassavam os 115 graus F no exterior. Eles armazenavam gelo no deserto para toda uma civilização, usando nada além de física que qualquer proprietário poderia replicar hoje. Os romanos entendiam os mesmos princípios. Na Vila dos Mistérios, nos arredores de Pompeia, arqueólogos descobriram algo incomum no sistema de hipocausto: canais projetados não para aquecimento, mas para resfriamento. Passagens de ar se estendiam debaixo dos pisos até a encosta atrás da estrutura, criando uma circulação passiva que puxava o ar fresco subterrâneo através dos espaços de convivência. O engenheiro romano Frontino escreveu sobre passagens de ar subterrâneas que proporcionavam conforto no verão em casas de elite por todo o império. Estudos de termografia infravermelha de canais de resfriamento romanos escavados mostram diferenciais de temperatura de 15 degrees C em relação às condições da superfície. Isso não era exclusivo do Mediterrâneo. Na Coreia, o sistema Ondol remonta a 3.000 anos. Registros históricos no Samguk-sag descrevem canais de ar sob o piso que mantinham as temperaturas internas entre 64 e 72 graus durante verões e invernos brutais. No sudoeste americano, povos nativos construíram casas de fosso semi-subterrâneas por 8.000 anos, utilizando o resfriamento por contato com a terra, que evidências arqueológicas confirmam ter funcionado exatamente como projetado. Toda civilização que dominou climas quentes descobriu labirintos térmicos de forma independente. Persas, romanos, coreanos, indígenas americanos. 5.000 anos de engenharia comprovada em todos os continentes. Então, em menos de um século, isso desapareceu completamente da construção ocidental. Em 1902, um jovem engenheiro chamado Willis Carrier estava em uma gráfica de Pittsburgh resolvendo um problema de umidade. Sua invenção, o aparelho para tratamento de ar, tornou-se a base do resfriamento mecânico. Na década de 1920, a Carrier Corporation lançou a campanha Weather Maker, posicionando o ar-condicionado como o símbolo da modernidade e do progresso. Seus materiais de marketing enquadravam explicitamente as técnicas de resfriamento passivo como primitivas e insalubres. Um manual da Carrier Engineering Corporation de 1930 descartou o resfriamento por contato com a terra como adequado apenas para porões e armazenamento de alimentos. Publicações da indústria celebravam o triunfo da máquina sobre a natureza, como se a dependência da eletricidade representasse um avanço em vez de vulnerabilidade. A máquina havia chegado e tudo o que veio antes precisava ser apagado. Em 1927, surgiram os primeiros códigos mecânicos modelo, com forte participação de representantes da indústria de HVAC. Em 1945, o boom da construção no pós-guerra estava padronizando o resfriamento mecânico como a única abordagem aceitável. As alternativas passivas desapareceram da educação arquitetônica. A Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar-Condicionado, ASHE, codificou o resfriamento mecânico como a premissa básica para todos os cálculos de conforto térmico. Em 1980, menos de 3% dos programas de arquitetura americanos ensinavam estratégias de resfriamento passivo. A tecnologia não foi refutada. Ela foi sistematicamente removida da memória profissional. Os empreiteiros de hoje nunca ouviram falar de labirintos térmicos porque seus exames de licenciamento nunca os mencionam. Os inspetores de obras não podem aprovar o que seu treinamento nunca cobriu. Todo um campo de engenharia comprovada desapareceu não por falha, mas por exclusão deliberada. Mas a física nunca mudou. Os 56 ainda estão sob sua fundação neste exato momento, e na Europa eles nunca pararam de usá-los. No Passive House Institute, em Darmstadt, Alemanha, pesquisadores monitoram 847 instalações residenciais de tubos de terra desde 2005.
Os dados de desempenho são inequívocos. Esses sistemas fornecem uma capacidade média de resfriamento de 3,2 kW, reduzindo a demanda por resfriamento mecânico em 89%. As casas mantêm temperaturas internas entre 72 e 75°F sem ar-condicionado, mesmo quando as temperaturas externas chegam a 95°C. O período médio de retorno do investimento é de 12 anos. Depois disso, o resfriamento é essencialmente gratuito. O Código de Construção alemão fornece créditos de eficiência para a integração de tubos de terra, reconhecendo o que o Código americano se recusa a admitir. A tecnologia funciona. Na Áustria, a norma nacional de construção exige a análise de labirintos térmicos para qualquer estrutura que exceda 1.000 metros quadrados. No Hospital Allgemeine Krankenhaus, em Viena, um sistema de tubos de terra fornece 450 kW de resfriamento para unidades de terapia intensiva desde 1994. 30 anos de operação contínua. Os registros de manutenção mostram que a limpeza é necessária apenas a cada 5 a 7 anos. O custo operacional é de 2 centavos de euro por quilowatt-hora, em comparação com 8 a 12 centavos para o resfriamento convencional. Na Suíça, o programa de certificação Minergie documentou dados de desempenho de mais de 200 instalações monitoradas de tubos de terra. Um estudo longitudinal de 15 anos da ETH Zurich não encontrou nenhuma degradação no desempenho do sistema durante todo o período de monitoramento. Os engenheiros suíços resolveram a preocupação com o radônio que os reguladores americanos usaram para bloquear esses sistemas. A filtração com carvão ativado, combinada com tratamento ultravioleta, reduz o radônio a níveis naturais, com um custo adicional mínimo. Os custos de instalação residencial na Suíça variam de 3.500 a 6.000 francos no total. Apenas os materiais dos tubos custam de 300 a 400 dólares. 3 décadas de dados de desempenho europeus. Milhares de instalações bem-sucedidas. Sistemas expostos em hospitais, casas e escolas, operando ano após ano com resultados documentados. Então, por que o Código americano ainda trata isso como impossível? Abra o Código Residencial Internacional na seção M161 e você encontrará uma linguagem que exige que todos os dutos sejam construídos com materiais que tenham um índice máximo de propagação de chama de 200. Não há provisão para o tratamento de ar em contato com a terra. O código pressupõe que os dutos existem dentro dos edifícios e em nenhum outro lugar. Um sistema que enterra tubos no chão não se encaixa no modelo, portanto, não pode ser aprovado. A EPA classifica 21 estados como Zona 1 de radônio, o que significa que qualquer via de ar em contato com a terra aciona requisitos obrigatórios de mitigação. Isso adiciona os 2.000 aos custos de instalação, embora os sistemas europeus tenham demonstrado soluções de gerenciamento de radônio que custam menos de os 100. O Código Internacional de Conservação de Energia fornece 0 crédito de conformidade para o resfriamento passivo da Terra. Os construtores não recebem nenhum incentivo para instalar sistemas que eliminem a necessidade de ar-condicionado. Os cálculos pressupõem que o resfriamento mecânico é o único caminho para a eficiência. Siga o dinheiro e a imagem se torna mais nítida. O Instituto de Ar-Condicionado, Aquecimento e Refrigeração gastou os 47,3 milhões de reais em atividades políticas apenas em 2022. Em 2019, o Comitê Técnico 6.8 da ASHRAE rejeitou uma proposta para criar um caminho de desempenho para sistemas de tubos de terra. O comitê citou dados insuficientes de desempenho doméstico, ignorando 3 décadas de documentação europeia. A análise dos membros do comitê revelou 67% de representação de fabricantes de HVAC. A Associação de Oficiais de Construção da Flórida se opôs formalmente a uma emenda de 2021 que teria reconhecido o resfriamento passivo no Código Estadual. A preocupação declarada deles era a complexidade da inspeção e a responsabilidade legal. A verdadeira preocupação era óbvia. Cada labirinto térmico instalado
É uma unidade de ar-condicionado que nunca é vendida. Um compressor que nunca é substituído. Uma carga de fluido refrigerante que nunca é completada. O mercado anual de resfriamento residencial de os 29 bilhões de reais depende de complexidade, não de soluções. Sistemas que custam 300 euros em materiais e funcionam com 50 watts não podem sustentar uma indústria construída sobre unidades de os 1000 hydraulics que consomem 3.000 watts. Os códigos são escritos contra você. A indústria lucra com a sua ignorância, mas aqui está o que eles não podem tirar. A física funciona independentemente do que qualquer inspetor diga. Em algum lugar sob seus pés, a cerca de 2 mm de profundidade, além da linha de congelamento, além dos sistemas de raízes, além das minhocas e além do conduíte elétrico enterrado que você esqueceu que estava lá, o solo se mantém estável a aproximadamente 12 pulsantros. C. Ele não se importa com o que está acontecendo acima. Ondas de calor, vórtices polares, o avanço lento das mudanças climáticas, nada disso atinge essa profundidade. O solo simplesmente fica lá, paciente e fresco, na mesma temperatura que seus bisavós teriam medido, se tivessem pensado em verificar, a mesma temperatura que seus netos medirão daqui a um século. Os persas descobriram isso há 2.400 anos. Em Yazd, eles construíram casas de gelo e canates que ainda funcionam hoje, estruturas que antecedem Roma, e sobreviveram a todos os impérios desde então. A física é mais antiga que a civilização humana e sobreviverá a qualquer coisa que venha a seguir. Um labirinto térmico aproveita essa constância. Você enterra um tubo de parede lisa de PAD ou PVC, normalmente de 200 a 300 mm de diâmetro, e o estende de 30 a 60 metros através da terra. O ar do verão entra quente e sai fresco. O ar do inverno entra gélido e sai temperado. A terra faz o trabalho. Você apenas construiu o caminho. O tubo em si é surpreendentemente barato para o que realiza, algumas centenas de dólares pelo material. Menos do que você gastaria em um único mês de uso agressivo de ar-condicionado. A escavação custa mais em trabalho do que em dinheiro, presumindo que você esteja disposto a cavar. A 2 metros de profundidade é o ponto ideal, abaixo da linha de congelamento e dentro da massa térmica que não flutua com as estações. Um fim de semana com uma valetadeira alugada, ou um favor pedido a um amigo com equipamento de escavação, e a parte difícil está terminada. O que você está construindo, na verdade, é uma respiração muito lenta. O ar se move a 2 a 4 ms, rápido o suficiente para uma transferência de calor decente, lento o suficiente para realmente absorver a temperatura da Terra. O tubo se inclina suavemente, com um declive de cerca de 2%, para que a condensação escorra em vez de se acumular. Água estagnada gera mofo. A água que flui encontra a saída. A entrada de ar fica longe da casa, no mínimo 15 metros, um pouco elevada acima do nível do solo, para que você não sugue detritos do gramado e insetos curiosos. Um filtro decente captura o que a elevação não consegue. Na extremidade da casa, filtração MERV 13 e talvez um tratamento UVC se você for cauteloso com esporos de mofo. Um pequeno ventilador em linha, de 50 a 80 watts, nada dramático. Mantém o ar em movimento quando a convecção natural não é suficiente. O radônio é a preocupação que tira o sono dos engenheiros. A mesma terra que resfria o seu ar também exala gás radioativo em certas geologias. Um filtro de carvão ativado resolve isso, com substituição anual de US 40 reais e mais de 95% de redução confirmada pelos protocolos de teste da EPA. Coloque um detector na saída e verifique-o. Teste trimestralmente até entender o comportamento do seu local e depois anualmente. A questão da licença é onde a filosofia encontra a burocracia. Um labirinto térmico é, dependendo de como você o descreve, ou um sistema de resfriamento geotérmico passivo,
que aciona revisões de engenharia e seções do código de HVAC, ou uma entrada de ar fresco com um longo percurso externo, que faz referência à seção MU602 do IRC e levanta menos suspeitas. Edifícios agrícolas e oficinas independentes frequentemente enfrentam menos escrutínio do que residências principais. Isso não é um conselho jurídico. É uma observação sobre como a linguagem molda a percepção regulatória. O que é certo é que a física antecede os códigos. A Terra já resfriava o ar antes de existirem licenças, e continuará muito depois que nossos quadros regulatórios específicos tiverem sido esquecidos. Em IASD, ninguém pergunta se os canats estão de acordo com o código. A geometria importa mais do que os materiais. Curvas suaves, em vez de dobras acentuadas. Inclinação de drenagem adequada. Entrada posicionada longe de saídas de secadoras, lixeiras de compostagem e carros em marcha lenta. Um layout em serpentina se sua propriedade for pequena. Um percurso reto, se você tiver espaço. Leito de areia para estabilidade. Aterramento cuidadoso para evitar assentamento. E locais marcados, para que você não cave acidentalmente através do seu próprio sistema daqui a 5 anos, quando tiver esquecido por onde ele passa. O que separa um sistema funcional de um experimento fracassado muitas vezes se resume ao contato com o solo. O tubo precisa de uma conexão térmica íntima com a terra ao redor, sem bolsões de ar, sem preenchimento solto que se assenta em vazios com o tempo. Alguns construtores envolvem o tubo em manta geotêxtil para evitar a migração de solo fino, mantendo o contato. Outros assentam todo o percurso em areia compactada, que transfere calor de forma eficiente e drena a umidade para longe da superfície do tubo. O objetivo é a área de superfície máxima, tocando a massa termicamente estável. O gerenciamento da umidade merece mais atenção do que a maioria dos guias de "faça você mesmo" fornece. O ar que passa por tubos subterrâneos frios cairá abaixo do seu ponto de orvalho em dias úmidos de verão. A água se condensa dentro do tubo, às vezes galões por dia em climas abafados. Essa condensação é, na verdade, benéfica quando gerenciada corretamente. A condensação captura partículas transportadas pelo ar e as leva para a saída de drenagem. O ar que emerge não é apenas mais frio, mas também desumidificado, frequentemente caindo de 80% de umidade relativa para 50% ou menos. Mas, se a drenagem falhar, se a água se acumular e estagnar, você terá construído uma incubadora de mofo em vez de um sistema de resfriamento. A inclinação de 2% não é opcional, nem o acesso para limpeza no ponto mais baixo. Considere também o ciclo de carga térmica. O solo ao redor do seu tubo aquecerá ligeiramente durante o pico de uso no verão, à medida que absorve o calor do ar que entra. Operar o sistema, principalmente durante as horas da manhã e da noite, quando as temperaturas ambientes são mais baixas, dá ao solo circundante tempo para dissipar o calor acumulado de volta para a massa de terra mais ampla. A operação noturna permite que a bateria térmica recarregue. A operação contínua de 24 horas durante ondas de calor extremas degradará gradualmente o desempenho à medida que a temperatura imediata do solo aumenta. Entender esse ritmo significa trabalhar com o sistema, em vez de exigir mais do que ele pode fornecer de forma sustentável. Mantido adequadamente, com filtros trocados, drenagem inspecionada e execuções ocasionais de alto volume para limpar a poeira acumulada, o sistema pode durar 50 anos ou mais. O tubo se degrada mais lentamente do que a maioria das coisas que construímos. A terra não se degrada de forma alguma. O que você obtém no final é um ar que chega ao seu espaço de convivência já temperado, já respirando na temperatura base do planeta. Seus sistemas de aquecimento e resfriamento trabalham menos.
Suas contas de energia caem de um quarto a quase a metade. E em algum lugar, sob o seu gramado, invisível e silencioso, o mesmo princípio que resfriava os imperadores persas está resfriando você. A física sobreviveu porque a física não se importa com orçamentos de marketing, captura regulatória ou lobby da indústria. Ela simplesmente funciona. Funcionou para os persas. Funciona na Alemanha, na Áustria e na Suíça neste exato momento. E se você construí-lo corretamente, funcionará para você de forma silenciosa e eficiente por décadas, enquanto a indústria de ar condicionado finge que ele não existe. A Terra tem estado esperando. Ela sempre esteve esperando. Se esta história mudou a maneira como você olha para o chão sob seus pés, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos escavando a história que eles tentaram enterrar. Plante as sementes do futuro. O próximo tesouro será descoberto em breve.